Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com mais uma videoaula. Sou Marcos Queiroz, sou um artista orientador das oficinas culturais de Caraguatatuba. Bom, na aula passada eu falei para vocês que eu ia falar um pouco sobre a pantomima. Gente, pantomima ela é uma modalidade do teatro baseado principalmente em gestos e atitudes e características que não utilizam as expressões verbais, ou seja, o ator da pantomima ou pantomímico, ele não utiliza fala nenhuma. O corpo dele vai contar a história. A expressão facial dele é que vai contar a história. Então, sendo assim, os atores que fazem pantomima, os pantomímicos, eles demonstram as ações de cenas com o corpo, como eu estou dizendo. E quanto à sua história, a arte da pantomima, ela é bem antiga. Ela começou lá na Antiguidade Clássica, nos teatros gregos e romanos. Época em que se popularizaram os gêneros teatrais da sátira, da comédia e da tragédia. As tragédias elas foram traduzidas para o latim por Lívio Andrônico entre 2040 e 2007 a.C. Ele era um excelente ator que levava o público ao delírio. Exigiam-se repetições, muitas repetições de suas apresentações, e muitas das vezes ele acabava ficando com a voz rouca. Ele ficava com uma rouquidão muito, mas muito grande mesmo. Aí então o que ele fez? Ele simplesmente pegou um outro ator e esse ator ficava nas coxias, ficava atrás dos tecidos, e ele fazia o gestual enquanto o outro ator dava o texto, ou seja, ele acompanhava o texto, tá? Dado das coxias, dado de trás do tecido, de trás dos panos. Então ele estava fazendo apenas a sua expressão corporal. E essa teria sido a origem da pantomima romana, um gênero de enorme sucesso durante a República e o Império. A essência da pantomima consiste em transmitir o enredo de uma peça sem usar palavra nenhuma, valendo-se apenas da expressão corporal. O espetáculo é todo acompanhado por música do começo ao fim, e o pantomímico marcava o ritmo usando uma placa metálica na sola dos pés. A pantomima se assemelha a outras modalidades de expressão teatral, como a dança, pois ela se baseia na arte de poder narrar com o corpo uma história. E os bailarinos eles fazem isso também. Eu disse isso numa aula passada sobre expressão corporal, sobre a história que um bailarino conta. Então, e por essa razão, os aspectos não verbais devem ser muito bem executados para garantir o sucesso da narrativa. Ou seja, a expressão corporal ela precisa estar muito bem modelada, muito bem trabalhada para que a história possa ser entendida pelo público. Já que não terá a expressão verbal, já que não terá a fala, o ator ele vai ter que desempenhar as falas do seu movimento, do seu gesto, para levar até o espectador, até a plateia, a história que ele está contando. Outros elementos também são muito importantes para a perfeição da apresentação de pantomima, como a maquiagem e o figurino, que são imprescindíveis para a comunicação com o público. Ou seja, imagina só, você vai fazer um trabalho de pantomima de um palhaço, mas você vai entrar todo vestido de terno, gravata, ser uma roupa totalmente adequada, você não vai conseguir passar essa mensagem, porque tem que casar o figurino, tem que casar a maquiagem, eles têm que estar dialogando para isso acontecer. Não adianta você ter uma maquiagem totalmente maravilhosa, mas o seu figurino não condiz com o personagem, não condiz com a arte que você está apresentando. Os artistas que eles se entregam na atuação cênica de pantomima, eles são conhecidos como mimo. Seu ponto de atuação consiste em não fazer uso da linguagem oral durante sua atuação nenhuma. Alguns mimos conseguem abster-se de produzir qualquer tipo de som. Ele consegue ganhar a plateia, ele consegue levar até a plateia a sua mensagem, trazer para o riso, trazer a atenção apenas com o seu gesto, sem precisar falar nada assim. Os mimos, geralmente, eles trabalham de forma individual, ou seja, eles não costumam participar de espetáculos com vários artistas, limitando-se a imitar pessoas ou coisas com a sua mímica.
Durante suas apresentações, a intenção é expressar-se ao máximo, apenas utilizando os gestos. Entretanto, ainda que o foco das apresentações de pantomima não sejam as falas, mas os espetáculos podem incluir números musicais e até mesmo o canto. A pantomima ela tem origem dos teatros populares do gênero de comédia e tragédia na Roma antiga e também na Grécia antiga, onde havia a representação dramática com um dançarino, solista e um coro narrativo. O termo ainda pode caracterizar um sentido figurado, uma mentira ardilosa e descabida. Pois a pantomima ela obedece o objetivo de chamar a atenção, impressionar, impactar e transmitir a palavra da maneira mais fácil possível para os espectadores. A pantomima inclui técnicas que envolvem quase todos os músculos, tanto do rosto como do corpo. Por isso é importante trabalhar algumas técnicas. Algumas propriedades básicas da pantomima. A consistência, propriedade de manter tamanho e forma ou volume dos objetos durante a sua apresentação. Exemplo, ao fazer a pantomima de um motorista dirigindo um carro, você tem que simplesmente pegar e manter o tamanho do volante do começo ao fim. Você não pode simplesmente manter, de repente está aqui com o volante aqui, ó, ou tá, entendeu? Não, você tem que simplesmente pegar, tá ali, ó, o volante é deste tamanho, ok, ó, desse tamanho o volante, então tá aqui, ó, e tá ali, ó, bip, bip, opa, não sai som, e vai, e você vai fazendo os movimentos, tá? E uma pantomima que você trabalha numa rodoviária carregando malas. Você está ali fazendo pantomima de que está carregando malas, você vai, pega a mala num determinado local. Você tem que mostrar a ação, o gestual de estar pegando aquela mala, levar aquela mala, fazer o gestual, fazer a expressão facial e corporal se ela está pesada ou leve. Você não deve simplesmente pegar essa mala e descartá-la no meio da ação. Tá caminhando, de repente parou, larga a mala e vai. Não. O bom pantomímico, ele pega a mala em um determinado local, ele faz toda a ação de estar levando a mala com a sua expressão facial, com a sua expressão corporal, e ele entrega a mala, deixa a mala num determinado local, para depois ele partir para uma outra ação. Ao realizar uma ação qualquer, de colocar um objeto, uma resistência gerada e maior que na vida real, porque você está fazendo um trabalho de pantomima, então você tem que fazer algo cômico, e aí você tem que colocar uma força exagerada, uma força maior do que o necessário para que você mostre a sua expressão corporal, como eu estou sempre falando, sua expressão facial na hora de fazer isso. Mesmo que a ação não exija esforço algum, na pantomima deve-se praticar a ação com movimentos mais definidos, um movimento certeiro, aquela coisa de você, eu vou pegar, vou levantar, vou caminhar. Não simplesmente pegar e já sair. Não, você tem que definir, você tem que ter o começo, meio e fim do seu movimento. A sequência de uma pantomima ela tem que ser simples, porque a história deve ser simples, pois se quisermos que o público a compreenda, pois o processo de observar uma pantomima bem executada é gratificante para o público. Um enredo complicado simplesmente confunde a ação, e aí a pessoa começa a não entender nada e perde a atenção e perde aquele foco e vai fazer outra coisa. Vou para casa lavar minha roupa, eu tenho que tirar a roupa do varal, pera aí que eu tenho que ali tomar um sorvete, nossa, esqueci, né, de apagar a luz de casa, e a pessoa vai embora. Por quê? Porque você não fez nada simples, você quis fazer algo muito elaborado e acabou não levando uma boa intenção, uma boa apresentação para o público. A pantomima é uma parte do teatro muito gostosa de se fazer, e quando ela é bem executada, é maravilhoso. Qualquer lugar que você for, você ganha a plateia, você ganha o público. E eu tenho vários amigos que trabalham com isso. E eu fico maravilhado quando eles estão trabalhando, porque eles trabalham a sua história, eles trabalham o seu enredo com seu corpo, com sua expressão facial. E isso é muito bom, isso é muito gratificante, ver a arte fluindo desta forma. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Namastê.